que acontece com Ana? Ela muda o foco, ela começa a pensar positivo por causa da palavra que ela recebeu. Por isso é importante você estar perto de pessoas positivas. Porque pessoas negativas, a negatividade pega. Pega ou não pega? A negatividade, você fica perto de uma pessoa que fica, vida, céu, mundo cruel. Daqui a pouco você tá, vida, céu, tá igual a outra. Pega. É só olhar, né, aquelas porcarias daqueles programas de Cidade Alerta, não sei o que. Eu tenho um caso. 2, 3 horas de duração. Eu tenho um caso de uma senhora que chegou me procurando, pedindo ajuda. Ela estava trabalhando, ela trabalhava e ela entrou de férias. E aí ela chegou um dia e disse assim, eu não sei o que aconteceu comigo, Douglas. Eu, de repente, eu tô desanimada, eu tô com medo, eu tenho medo de tudo. Eu fico agoniada à noite. A minha casa tá toda trancada, tá tudo fechado, mas eu tenho medo que alguém vai entrar. Eu não consigo pregar o olho. Eu tô dormindo de dia porque de noite eu não consigo pregar o olho. Eu tô muito ansiosa. E eu não tava assim. Eu tava trabalhando, mas agora eu tô em férias. E eu falei pra ela assim, o que mudou nos seus hábitos? E ela falou, não, a única coisa é que eu tava trabalhando e agora eu não trabalho mais. Eu tô em casa de boa. E eu falei, mas o que a senhora tá fazendo em casa? Enquanto a senhora tá em casa? E ela falou, nada, eu tô arrumando a casa, eu tô organizando a casa. Mas eu não sei. A única coisa que eu faço, que eu não fazia, agora é assistir um pouco mais de televisão. Eu falei, entendi. Mas o que a senhora assiste normalmente? Não, então, eu arrumo a casa de manhã e no horário do meio-dia, enquanto eu vou almoçar, eu sento um pouquinho no sofá e eu vou assistir... Como é o nome daquele programa? Daquele Gotinho? Ela falou, Gotinho. Eu falei, o Gotino? Ela, esse aí. O Cidade Alerta. Ela, esse aí mesmo. Nem sei se podia estar falando esses nomes aqui. Mas ela dá o nome aí do programa e aí... Quando ela fala o programa, eu já identifiquei o problema. E eu falei pra ela, assim, a senhora vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um acordo. Quanto tempo ainda a senhora tem de férias? Ela falou, tá começando agora. Eu peguei 45 dias, eu ainda tenho 30 dias de férias. Eu falei, então a senhora vai fazer o seguinte, a senhora vai ficar 21 dias sem assistir esse programa. E a senhora vai começar a colocar um louvor pra escutar. A senhora vai assistir uma pregação, vai colocar um culto pra ouvir. E aí ela falou, tá bom, só isso? E eu falei, só isso. Daqui 7 dias a senhora volta pra falar comigo. 5 dias depois ela voltou pra falar comigo. Ela disse, o que o senhor fez? Que milagre foi esse? Eu falei, por quê? Ela falou, tudo que eu tava sentindo passou. E eu falei assim, a senhora tá fazendo o que agora? Ela falou, tô fazendo tudo que o senhor disse. Tô orando todo dia de manhã, ao invés de assistir televisão, eu tô escutando louvor, assistindo umas pregações. E mudou completamente. O que aconteceu? E eu falei, irmã, a senhora estava focado naquilo que era negativo. Mataram, roubaram, estupraram, esquartejaram, explodiram. Era só desgraça o tempo inteiro. Isso vai trazendo para dentro da senhora um pensamento negativo que vai colocando seu corpo em estado de alerta. E a senhora vai liberando uma carga de adrenalina que não deixa a senhora dormir, não deixa a senhora desligar, não deixa a senhora descansar. E a senhora não vai ter paz nunca. Pare de focar no negativo e foque naquilo que é positivo. Mude seus hábitos. Que foi o caso da Ana. Ela estava focada no negativo, naquilo que ela não podia ter. Ela estava focada em brigar e ficar se comparando com a Penina. Ela estava focada em se sentir mal e triste porque ela era infértil. E ela não tinha relação com o marido. Ela queria ter um filho, mas ela não tinha relação com o marido, pelo amor de Deus. Por acaso ela era a Virgem Maria? Não. O Espírito Santo não ia descer sobre ela e gerar um filho nela. Porque esse propósito seria com outra mulher, não com ela. Mas ela não tinha relação com o marido. E isso que acontece com muitas pessoas que estão no estado de tristeza, de depressão, de amargura. Elas não conseguem se relacionar com as pessoas. E esse é um ponto bem importante para nós. Por quê? No momento que você começa a se sentir melhor, você vai começar a se relacionar melhor com as pessoas. Então, às vezes a gente olha e a gente pensa que o problema está no outro. Todo mundo quer estar perto de alguém feliz, claro, alegre. É contagiante, a alegria contagia. É contagiante, a gente gosta de sorrir, por exemplo. Quem não gosta de sorrir? Sorrir é bom. As pessoas pagam para ir num show de comédia.
As pessoas, elas ficam horas na frente de um filme de comédia. Por quê? Porque quando você dá risada, quando você sorri, você libera dopamina e serotonina e isso faz você se sentir feliz, faz você se sentir alegre. E o fato de nós nos sentirmos felizes mantém a gente mais produtivo no trabalho, melhorando os nossos relacionamentos, com mais disposição para levantar, para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas do dia a dia. Eu acho que eu posso até estar falando bobagem, mas, por exemplo, porque o nosso país é um dos mais procurados nas férias como ponto turístico, como pontos turísticos para as férias. O país todo, o Brasil é procurado. Eu acredito por causa da alegria do brasileiro, porque nós dois já tivemos a experiência de estar lá fora e o povo é assim. Mas você sabe que isso também tem ligação com relação ao clima, né? Também. Tá num lugar tropical, você vai pra Europa, as pessoas parecem que estão em depressão constante por causa do frio, é muito frio. Eu e não o queria sol. entrar nesse mérito, porque aí eu ia puxar a brasa pro assado pro Nordeste, mas... Não, lá, você vê, eles são um exemplo disso. Meu Deus, os nordestinos, assim, eles têm uma alegria que não importa o que aconteça com eles, eles podem estar passando por um dos momentos mais difíceis, mas eles dão risada de tudo, eles se divertem com tudo, e isso é muito bom. Mas assim, sim, existem as questões do clima, obviamente, o sol, né? Porque existe uma necessidade no nosso corpo em receber aí os raios solares, e isso faz com que a gente venha produzir dopamina, isso nos faz mais felizes, mais alegres, mais produtivos, mas também tem o hábito. Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil, todo feriado é motivo de festa. A gente está sempre fazendo festa, a gente tem muito feriado o tempo inteiro. A gente encontra motivos. Você vê, o carnaval no Brasil. O que é o carnaval no Brasil? Meu Deus. No Nordeste mesmo. O que é o Galo na Madrugada lá no Nordeste? O estado inteiro fica quanto tempo o maior bloco do mundo. Fica quanto tempo lá comemorando o carnaval, né? Então, quer dizer, eu não estou nem entrando na questão do mérito do comportamento do que acontece no carnaval, mas eu estou falando da questão festiva, né? Então... dos ambientes. Então, assim, o ambiente onde a gente está influencia o que nós sentimos, influencia os nossos comportamentos.